Olá a todas e a todos, bem-vindos a mais um evento promovido pelo Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, dessa vez o nosso seminário virtual de Direito Educacional. Em primeiro lugar, agradeço a organização da direção em nome do professor João Roberto, a todos os nossos parceiros, colegas e todos aquelas e aqueles que estão presentes a esse evento virtual, compartilhando saberes, dialogando e aprendendo juntas e juntos sobre os mais diversos temas que são pertinentes à educação no cenário atual brasileiro. O tema da minha fala é a difusão dos direitos nas escolas. De modo que a minha mesma fala vai se dividir, no primeiro momento, em questões que eu posso chamar de questões epistemológicas e no segundo momento de questões metodológicas. Questões epistemológicas eu trato propriamente do fundamento de conteúdos de direito nas escolas. E quando eu falo em direito nas escolas, eu estou falando em algo mais amplo do que o mero ensino de leis ou de noções de leis. Quando eu me refiro a direito, eu estou me referindo à cultura. Eu estou me referindo a fatos sociais. Todas as experiências que ocorrem em sociedade, em que em dado momento viram lei e que também em dado momento servem de base para o provimento jurisdicional, ou seja, para o julgamento, né, de um magistrado, seja ele um juiz, um desembargador ou um ministro de uma corte de justiça mais elevada. Estou falando também de ciência, algo que nós vivemos e a partir do qual investigamos e aprendemos. E que está ligado, portanto, a todos esses saberes produzidos historicamente em nosso cotidiano e que servem para reflexão e construção de uma sociedade. E, portanto, muito mais amplo do que meramente falar de lei do ponto de vista de um produto. A lei, no caso, seria um produto da ciência do direito. Seria um produto dos fatos sociais, de toda a nossa experiência em sociedade, toda a nossa vivência em comunidade. E mais além até do que um mero regramento. Dito isso, a primeira pergunta que cabe, do ponto de vista epistemológico, é por que o direito nas escolas? Isso se refere propriamente à justificativa da inserção de noções de direito na escola, na educação básica, a qual estou me referindo. Um primeiro aspecto é de respeito à promoção, à afirmação e reafirmação dos direitos humanos. Direitos esses que se tornaram direitos fundamentais, direitos sem os quais as sociedades dificilmente conseguem viver de maneira harmônica, viver em paz, viver em segurança. Para nós, contemporaneamente, quando falamos em direitos humanos, nós temos em mente a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração da ONU de 1948 e todas as outras convenções, tratados que se seguiram. Para nós brasileiros, quando eu falo, ou estrangeiros residentes no Brasil, quando eu falo em direitos fundamentais, eu estou falando de todos aqueles direitos humanos, né, que foram idealizados, que estão no plano metafísico, no plano ideal, no plano da conjectura, e que se tornam direitos materializados previstos no ordenamento jurídico. No nosso caso, a partir da Constituição a Constituição Federal, ou Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. E que direitos humanos são esses que se tornaram direitos fundamentais? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à segurança, o direito à intimidade, à privacidade, o direito à saúde, direito à qualidade ambiental, direito à assistência social, direito à aposentadoria, direito à previdência, direito à educação, enfim, todos esses direitos que se encontram dispostos ao longo da Constituição Federal. Desde o artigo 5º até os seus últimos artigos, mas tendo sempre como norte, sempre como visão suprema, a dignidade da pessoa humana, a cidadania,
o Estado democrático de direito, o senso republicano, a tudo aquilo que está previsto no artigo 1º ao artigo 3º da mesma Constituição Federal. Segundo aspecto, né, que serve de justificativa para a inserção de direito no currículo das escolas, a aguda desigualdade social a qual nós vivemos. E quando eu falo desigualdade social, eu estou falando de desigualdades econômicas, né? Alta concentração de renda de uma pequena parte da população. Eu estou falando da desigualdade de gênero, homens em relação a mulheres. É uma coisa que a gente tem discutido. Por que, que os homens ocupam mais espaço de gerente nas empresas e no setor público do que as mulheres? Desigualdades étnico-raciais. Pese o Brasil ter aproximadamente 56% de sua população negra ou parda, por que pequena parte dessa população tem acesso aos serviços básicos, como educação e saúde, ao mercado de trabalho e, mais ainda, encontra dificuldade de ascensão profissional a cargos mais elevados, tanto no setor público quanto no setor privado? A gente está discutindo também a violência contra populações LGBTQIA+, né? Enfim, toda essa população que historicamente tem sido colocada à margem da democracia e do senso republicano brasileiro. Experiências antidemocráticas, ditatoriais, sejam elas do passado, sejam elas mais recentes, e que acabam reverberando, inclusive, em ambiente escolar, com intolerância, com falta de respeito ao direito alheio. E aí, então, surge o grande desafio, e essa, creio, acaba sendo a maior justificativa, o maior porquê do direito na escola, que é a saída de uma mentalidade do meu direito ou seu direito para a entrada numa mentalidade de o meu direito e o seu direito, o meu direito e o nosso direito, o seu direito e o nosso direito. Saímos, então, da mentalidade da nossa cultura, né, alternativa do ou para uma cultura conjuntiva do e. Não se trata mais do meu direito e do seu direito, sim do nosso direito, meu direito e o seu direito. Segundo aspecto que diz respeito à justificativa está na previsão normativa da Lei 9.394, de 96, que instituiu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira, que, ao contemplar a educação para a formação da cidadania e mercado de trabalho, conforme está previsto no artigo 2º, e vai reforçar isso, né, nos fundamentos humanísticos, no artigo 27, caput, e no seu inciso 1º, o porquê do direito nas escolas. Sobretudo, quando no artigo 32, em seu parágrafo 5º, dessa própria lei 9394/96, da LDB, portanto, estabelece que, obrigatoriamente, noções de direito serão incluídas no currículo do ensino fundamental. E aí eu chamo a atenção porque não se trata de uma faculdade, se trata de uma obrigatoriedade. Mas uma obrigatoriedade que não tem sido efetivada, pelos mais diversos motivos, mas que, nesse momento atual, com o advento da Base Nacional Comum Curricular, o que antes poderia passar despercebido, agora, sobretudo com as chamadas competências educacionais, vem trazido à tona, vem trazido à baila. E que faz com que nós, educadores, gestores e sociedade de uma maneira geral, consigamos perceber a pertinência, a justificativa de noções de direito no currículo do ensino fundamental. E que competências seriam essas? A competência da autonomia, do pensamento crítico, da solidariedade, do respeito aos direitos humanos e à diversidade étnica, de gênero, cultural, racial, econômica e tantas outras, e, sobretudo, a consolidação de uma inteligência socioemocional. Inteligência essa que é construída a partir tanto de experiências pessoais como de experiências coletivas, compartilhadas mediante projetos, atividades e reflexões e ações, né, feitas no âmbito escolar, mas para além dos muros da escola. Superadas algumas questões de cunho epistemológico, a gente pode
compreender também o que significa o direito na escola. O direito na escola não seria um mero ensino de leis. Porque, como eu disse anteriormente, o direito ele diz respeito aos fatos sociais, à cultura e à ciência, ao saber produzido na sociedade, ele não se confunde com o mero ensino do seu produto, ou seja, o mero ensino das leis. Também não se trata de uma reencarnação da educação moral e cívica, de cunho doutrinário experimentado do Brasil entre as décadas de 1970 e 1980, pois não tem um cunho doutrinário, em que pese ser interessante e que seja positivo o conhecimento do significado da bandeira nacional, das cores, do lema Ordem e Progresso, das armas nacionais, do selo nacional, todos os outros símbolos, não se trata disso propriamente. Envolve isso, mas é além disso. Uma vez que se trata de algo que não diz respeito a uma mera transmissão de saber para o seu cumprimento no mundo do mundo real, do mundo social, mas também reflexão daquilo que se aprende. Então, o que diz respeito, né, em linhas gerais, é dizer de uma fusão entre cidadania e trabalho, segundo previsto na Lei 9394/96, na LDB, com as competências socioemocionais, as competências educacionais e de formação integral da criança e do adolescente, né? Consoante previsto, vislumbrado na Base Nacional Comum Curricular. Né? E envolve também questões metodológicas importantes. A primeira delas é como se dá o direito na escola. E trazer essa pergunta à tona de respeito ao método, à didática de ensino. O que enseja refletir, pensar sobre planejamento da atividade, né? Tanto do ponto de vista serial do período letivo completo, como das atividades dos projetos e das aulas em si, o que envolve planejamento de ensino, planejamento de curso e plano de aula. Requer uma visão da escola e da sociedade, qual o espaço que desenvolve, né? E quais os sentidos que clamam, quais os sentidos que dão ensejo, dão razão ao ensino de direito na escola. E isso a gente não pode descartar os saberes locais. Requerimento. Então, como eu vou trabalhar a noção de direito na escola? Eu vou trabalhar meramente do ponto de vista expositivo, né? Coloco na lousa o conteúdo, os alunos veem, anotam no caderno e aprendem. Ou, ainda que envolva aspectos expositivos, trabalhar com dinâmicas, projetos, análise de caso concreto, discussão. E também um aspecto pertinente do tratamento do direito na escola da noção de direito diz respeito à formação e competência. Ou seja, quem tem a competência para trabalhar com o direito na escola? O profissional de notório saber, um advogado, por exemplo, um bacharel em direito que conhece as leis, um profissional licenciado na área de educação e que conhece de educação, mas não conhece lei, ou alguém até que tem uma formação sobre leis, uma formação jurídica, ou alguém que tem apesar de bacharel, tem uma formação pedagógica complementar. É claro que não há resposta definitiva, mas considerando a necessidade de uma prática educacional inclusiva, com alunos dotados de várias especificidades, particularidades e subjetividades, se por um lado a gente pode pensar na normatização de quem vai lecionar e quem vai trabalhar com o direito nas escolas, por outro lado, para além de normatizações, cabe pensar, a partir do ponto de vista da educação que se pensa de qualidade, o que as escolas querem para os seus profissionais que vão trabalhar com o ensino de direito nas escolas, considerando a sua formação básica, a sua formação continuada e a sua competência profissional e o seu compromisso. Por hora, é isso que eu tinha a trazer a todas e a todos. Agradeço a atenção
e saúdo mais uma vez o Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. Obrigado, fiquem todos bem, com saúde e até breve.